alunos, tudo bem? Hoje iniciaremos nossa terceira aula e veremos nela os setores presentes na fase analítica. Essa fase é a fase no laboratório que serão realizadas todas as análises dos materiais que vocês coletaram nas salas de coleta. Existem vários setores nesta fase. O primeiro deles que vamos falar hoje é a hematologia. E o que vem a ser isso? É um setor da biologia que cuida, que estuda dos componentes do sangue. O sangue é formado por uma parte líquida, chamada de plasma, e uma parte celular, chamada de constituição celular, contendo glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. A função do sangue é levar para todas as células do organismo os nutrientes necessários para uma boa manutenção. E também ele retira dos tecidos todos os resíduos celulares que serão excretados através da urina, do suor e também da respiração. Podemos ver nessa figura os constituintes do sangue. Então, como eu havia falado, a parte líquida, o plasma, cerca de 50% do sangue é formado por ela. Em seguida, formado por trombócitos, que são as plaquetas, 3% de leucócitos, ou glóbulos brancos, e os outros 45% formado de eritrócitos, ou glóbulos vermelhos. E aqui nessa imagem mostra um tubo de ensaio contendo o plasma, essa parte líquida, clara, meio amarelada, e a parte mais escura, mostrando as células dos glóbulos vermelhos. E aqui uma outra figura mostrando a estrutura no capilar sanguíneo. Então, o capilar com abertura, glóbulos vermelhos maiores, glóbulos brancos, várias plaquetas em menor número e o plasma, que é o líquido onde essas células estão mergulhadas. Antes de falarmos dos exames propriamente dito que são realizados neste setor, vale a pena falarmos um pouco de cada célula componente do sangue. Então, a primeira delas é a hemácia. As hemácias não possuem núcleos, são anucleadas e têm por função transportar o oxigênio e um pouco de dióxido de carbono. Esse transporte é feito por um pigmento vermelho, a hemoglobina, e, portanto, presente nas hemácias. Elas estão presentes de 4,5 a 5 milhões e meio por milímetro cúbico de sangue, tanto na mulher quanto no homem. Aqui as fotos mostrando hemácia sob microscopia eletrônica, evidenciando o centro côncavo da hemácia pela ausência do núcleo. E aqui uma lâmina que vocês farão muito no laboratório, uma lâmina de esfregaço sanguíneo mostrando a forma arredondada das hemácias e sem núcleo. Os leucócitos, ou também chamados glóbulos brancos, diferente das hemácias, possuem núcleos e várias formas. A função dos leucócitos no organismo é defender o nosso organismo contra toda infecção. Então, quando qualquer agente estranho entra no nosso corpo, os leucócitos se dirigem para essa infecção, nos protegendo de qualquer infecção. Estão presentes de 5 a 10 mil por milímetro cúbico de sangue. Aqui mostrando uma foto de microscopia eletrônica, mostrando um glóbulo branco, em menor número do que as hemácias, e aqui as variadas formas que podem ser vistas sob microscopia óptica. Então, o neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito, monócito e macrófago. Vamos ver que o aparecimento de cada célula dessa está condicionada a uma infecção diferente. As plaquetas, também chamadas de trombócitos, assim como as hemoglobinas e as hemácias, são anucleadas. Elas são responsáveis pela coagulação sanguínea e estão presentes no sangue de 150 a 400 mil por milímetro cúbico de sangue. Então, esse esqueminha aqui nos mostra a função das plaquetas. Caso haja o rompimento de alguma veia no nosso corpo, há o extravasamento inicial de sangue, mas logo em seguida as plaquetas correm para essa abertura do capilar sanguíneo, formando uma rede juntamente com as hemácias e então formando o coágulo que impedirá essa perda de sangue. Pessoas com deficiência em plaquetas
possuem essa perda exagerada, podendo levar a hemorragias. Agora falando um pouquinho dos componentes líquidos do sangue, como o plasma e o soro. O plasma é formado, na sua grande parte, cerca de 91% por água. Em seguida, 7% de proteínas. A principal proteína presente no plasma é o fibrinogênio, também responsável pela coagulação sanguínea. E o 2% restante, formado por enzimas, hormônios e glicose. O soro é definido como o plasma sem as proteínas de coagulação, sem o fibrinogênio. O soro é mais claro do que o plasma e em seguida há o coágulo sanguíneo, que no plasma não vai ter esse coágulo, vai ter essa separação entre plasma e o soro sanguíneo. E agora vamos falar dos exames laboratoriais feitos nesse setor. O hemograma é o principal exame feito no setor de hematologia e esses tubos, já conhecidos de vocês da sala de coleta, são os usados para a realização desses exames. Então, exames realizados na série vermelha, ou seja, nas hemácias. Então, o primeiro e principal exame é a contagem do número de eritrócitos. Qualquer alteração no número de eritrócitos pode indicar alguma doença, tanto para mais quanto para menos, fora da normalidade, da faixa de referência, pode indicar alguma doença. Nessa figura podemos ver uma contagem normal de células sanguíneas vermelhas. Nessa outra figura, vemos a diminuição desse número de células vermelhas, que é indicativo de uma anemia. Outro exame feito nesse setor é o hematócrito. O hematócrito usa um capilar, que é um tubo muito fino. Uma amostra de sangue é colocada neste capilar, vai haver a centrifugação, que é a separação desses líquidos, e em seguida vamos poder calcular quanto de hemácia existe naquela amostra total de sangue que foi estudada. Então podemos ver a separação do plasma e essa parte vermelha maior corresponde às hemácias. Outros exames que podem ser feitos. Hemoglobina, a contagem de hemoglobina dentro de uma hemácia. Isso está relacionado com a capacidade do corpo em transportar oxigênio. Hemoglobina corpuscular média, ou HCM, fala do peso da hemoglobina dentro da hemácia. Concentração de hemoglobina corpuscular média, CHCM, fala da concentração, quanto de hemoglobina existe numa hemácia. E o último exame na hematologia, o volume corpuscular médio, ou VCM. Nesse exame, a intenção é verificar a forma das hemácias. Então, aqui nessa figura 1, as hemácias normais, volumosas, e na figura 2, as hemácias alteradas, com a forma diferente, em formato de foice, menor volume, indicando também anemia, essa anemia chamada de anemia falciforme, pelo formato dessas hemácias parecerem com a foice. Outros exames que são realizados agora na série branca, com os leucócitos. Basicamente, a contagem de número de células. Então, há a contagem do número de leucócitos, que também qualquer alteração nesse número poderá indicar infecção. Contagem do número de blastos. Esse tipo de célula está ausente no nosso corpo e o surgimento dela poderá indicar doença como a leucemia. Contagem do número de eosinófilos. O aumento no número dessas células do nosso organismo está relacionado a processos alérgicos ou parasitoses. Contagem do número de neutrófilo. O aumento também desse número de células está relacionado à infecção bacteriana e também viral. O aumento no número de linfócitos está condicionado à infecção viral ou também à leucemia. E a contagem do número de monócitos pode ser causada por uma endocardite bacteriana ou também leucemia. Então, qualquer alteração no número de leucócitos de modo geral está indicando alguma infecção que esse organismo está sofrendo. E aqui mostrando uma figura muito conhecida, o leucócito, essa parte branca, sendo atacado pelo vírus do HIV, causador da AIDS. Então, esse vírus é essa parte em vermelha. Então, vejam, um leucócito apenas sendo atacado por milhares
de vírus ao mesmo tempo. Então, o nosso organismo sofre com esses ataques constantemente quando tem alguma infecção. Outro setor muito utilizado para os testes é o setor de bioquímica. Esse setor analisa os componentes químicos de várias amostras biológicas, como sangue e urina. No nosso caso, vamos nos deter a falar hoje sobre os exames bioquímicos no sangue. Esses exames são feitos na parte líquida do sangue, não mais na parte celular. Na parte líquida, como o plasma e o soro, e serve apenas para detecção de algumas substâncias presentes no nosso sangue, como a glicose, a creatinina, o colesterol, os triglicerídeos e as enzimas. O outro setor é a imunohematologia. Esse setor cuida, então, do sistema imunológico, a detecção do sistema imunológico. O sistema imunológico é responsável pela defesa do nosso organismo contra infecções e é formado por enzimas, os anticorpos e os antígenos. Os anticorpos são aquelas proteínas que nos protegem contra qualquer infecção. E os antígenos são os corpos estranhos que invadem o nosso corpo. Desse modo, quando um antígeno invade nosso corpo, já tem um anticorpo contra aquele antígeno. Podem ser específicos ou não. E aqui esse esquema mostra de forma simplificada como acontece essa luta no nosso organismo. Então, por exemplo, um tecido vai ser lesionado e com essa lesão vai entrar alguns micro-organismos. Então, os micro-organismos entram no nosso corpo e perto da nossa corrente sanguínea há o quê? Os leucócitos. Os leucócitos desse tipo, os neutrófilos, vão então se dirigir para esse local de abertura da nossa pele e vão atacar todos os antígenos. Desse modo, há então a fagocitose, que é o englobamento dessas partículas, e posteriormente esses leucócitos vão se desfazer e serão disseminados pela corrente sanguínea. Se a infecção for pouca, se for pouco micro-organismos, a quantidade de neutrófilo do nosso sangue é capaz de deter essa infecção. Muitas vezes os neutrófilos estão em números insuficientes e é por isso que nós pegamos alguma infecção ou apresentamos alguma patologia, quando o número de neutrófilos é baixo. Os exames realizados na imunohematologia baseados na detecção de anticorpos. Então, se você tiver contra alguma doença, no seu organismo vai estar sendo produzido anticorpos. Isso indica que algum antígeno, algum corpo estranho entrou no seu corpo e você começou a produzir anticorpos contra aquela doença. Então, os possíveis resultados serão reativo, ou seja, você está produzindo anticorpos contra a doença, ou não reativo. Quando você não tem a doença, então você não produz anticorpos. Muito simples. Esses exames são realizados através de kits de análise. Esses kits já vêm pronto contra diversas doenças. Então, basta utilizar o soro do paciente e esses kits aqui, por exemplo, para a doença de Chagas e para a sífilis. O sangue da pessoa, do organismo, vai ser utilizado nesses kits e se a pessoa estiver com a doença, esses kits vão indicar a presença, então a presença reativa para a presença do antígeno. Outro teste feito no setor de imunohematologia é o sistema do grupo sanguíneo ABO, a tipagem sanguínea, e também do RH, se positivo ou negativo. Então, esse exame aqui já é na detecção de antígenos. Os outros era para a detecção de anticorpos, esse é para a detecção de antígenos. E antes de sabermos como é feito esse exame, vale a pena lembrar um pouquinho de como é feita de como é constituída a nossa hemácia. Então, pessoas do grupo sanguíneo A possuem aglutinogênios, que são antígenos, na sua membrana. Então, aqui representada pela cor verde, aglutinogênio A. Pessoas do grupo sanguíneo B possuem aglutinogênios tipo B. Pessoas do grupo sanguíneo AB possuem os dois tipos de aglutinogênios, tanto o A quanto o B. E pessoas do grupo sanguíneo O não possuem antígeno, por isso é que o O pode doar para todo mundo, é o doador universal, que não é detectado como corpo estranho. Então, o exame realizado na imunohematologia para a detecção da tipagem sanguínea é realizado também através de um kit, soro anti-A e anti-B. Então, as amostras de sangue são pingadas
São colocadas 2 gotas de sangue numa lâmina e pinga-se em cada gota um soro anti-A e um soro anti-B. Esses soros já vendem pronto. Então, se aglutinar, se coagular aquela gota de sangue na presença do antissoro anti-A, indica que a pessoa tem antígeno A. E pessoas que têm antígeno A são pessoas do grupo sanguíneo A. Se coagular, se aglutinar com antissoro anti-B, são pessoas do grupo sanguíneo B. Se aglutinar nos 2, com anti-A e com anti-B, indica que as pessoas são do tipo sanguíneo AB. E se não houver aglutinação nem com soro anti-A, nem com soro anti-B, indica que essas pessoas não têm antígenos, logo são pessoas do grupo sanguíneo O. Então, como vocês podem perceber, dos mais simples aos mais sofisticados, os exames podem ser feitos no laboratório de análises clínicas e serão feitos por vocês, futuros técnicos em análises clínicas. A atividade dessa semana, eu quero que vocês assistam um vídeo que já vai estar no portal. E nesse vídeo, quero que vocês identifiquem quais as células sanguíneas presentes nele e cite a função de cada uma. Por hoje é só. Tenha uma boa semana e bons estudos!